consegue imaginar um casamento sem bolo? Um pouco difícil, né? Sem essa doçura do casamento, mais que adoçar o paladar, o bolo tem uma história muito bacana e isso a gente vai contar para vocês. O ato de oferecer alimentos simbólicos em datas especiais surgiu na Grécia. Na Grécia Antiga, nos casamentos, os noivos ofereciam um biscoito de gergelim com mel para atrair bons fluidos para aqueles convidados. Mas já na Roma Antiga, os noivos ofereciam esse bolo, e foi onde começou a tradição do bolo. O que é que eles faziam? O bolo era salgado, mas tinham algumas nozes, tinham mel, mas o bolo era como se fosse um pão. E como era servido esse bolo? Pronto, os noivos se casavam, trocavam as alianças. Então, o noivo comia uma parte desse bolo e a outra parte era esfarelada em cima da noiva e em cima dos convidados. E quem pegasse mais farelo ia ter mais prosperidade, mais sorte, mais abundância, mais fertilidade. Isso em Roma, onde tudo começou. Mas na Idade Média se começa os bolos de vários andares. Mas como é que eram esses bolos de vários andares? Os convidados dos noivos levavam bolo e iam se empilhando. Quanto mais empilhado, mais fertilidade para o matrimônio. Aí no momento do corte do bolo, os noivos tinham que tentar se beijar entre esse bolo, sem derrubar. Tentaram se beijar nesse bolo, sem derrubá-lo. Caso conseguisse, essa proeza era sinal de sorte e fertilidade no matrimônio. E quanto maior esse bolo era, porque eram trazidos os convidados, mais era sinal de riqueza para a família. Aí depois começou a ter a cultura do bolo de 3 andares. E cada andar significava algo. O primeiro andar significava o compromisso do noivado. O segundo andar simbolizava o casamento, o compromisso com o casamento. E o terceiro andar, a eternidade desse casal. Detentores da arte da confeitaria, os italianos desenvolveram cada vez mais técnicas para a confecção e apresentação desse bolo. Imagine você fazer um bolo de 3, 4 andares, sem uma armação, ele um em cima do outro. Então, eles começaram a ir atrás de técnicas, modelagens e saber como fazer para aquele bolo ficar lindo e perfeito. Nesse sentido, o importante personagem era Catarina de Médici, amante da gastronomia e da confeitaria. Dizem que o primeiro bolo de vários andares foram criados para seu casamento no século XVI. Então, no século seguinte, surgiu a nossa cobertura, que até hoje existe, o nosso marzipan, na era vitoriana. A noiva, anteriormente, ela cortava o bolo sozinha. Os dois comiam do bolo e serviam para todos. Poderia ter ali um anel. Se uma donzela pegasse um anel, ela era próxima a casar. Poderia lá dentro ter trevos,
para dar sorte. Por isso que é chamado bolo da noiva até hoje. Olha, vamos ver o bolo da noiva. Ninguém vai falar no casamento hoje. Vamos ver o bolo dos noivos. Não, é o bolo da noiva. Foi aí que começou a ser chamado bolo da noiva. Mais tarde, na criação dessas colônias inglesas na América, esse marzipan se tornou o quê? Nossa querida pasta americana, que até hoje é usado pelos confeiteiros. A partir de 1800, esse bolo da noiva começou a ser realmente utilizado em todo casamento. Os casamentos mais simples não se utilizavam bolo de noiva, não tinha essas tradições. Mas a partir de 1800 começou-se a utilizar bolo nos casamentos mais simples e nos casamentos mais sofisticados. Estou falando de mais do que passou, né? Mas a gente tem que ver que se conecta uma coisa com a outra. Na Inglaterra, que começou essa tradição, que em algumas regiões até hoje, no Brasil e no mundo, se fazem congelar parte do bolo para que um ano depois esse casal distribua o bolo com a família e que se comemore a boda de papel. O príncipe Charles e a princesa Diana leiloaram em 1981 a fatia do seu bolo, cerca de R$6.000 a fatia, e foi arrematado, acredite, várias fatias nesse bolo. E há pouco tempo, em 2013, um pedaço do bolo da Rainha Elizabeth foi leiloado por R$1.600. O bolo dela tinha 3 metros de altura, né? Depois de congelado esse tempo todo, o bolo da Rainha Elizabeth ficou conhecido como um bolo de 10.000 libras. Devido aos ingredientes que vieram de vários locais do Império Britânico. O bolo hoje não é só um bolo, ele é uma obra de arte. E aí entrou os bolos feitos. Gente, não tem nada demais ser bolo feito. E a maioria é bolo feito. E o que acontece? Você quer servir seu bolo? A gente chama de bolo de copa. O que é esse bolo de copa? É um bolo escolhido pelos recheios que o noivo e a noiva quer e vai para a copa do buffet. E no momento pode ser deixado ao lado do bolo e é cortado e servido para as pessoas. E Amanda, como contratar um bolo? Os mesmos detalhes de qualquer contratação. Veja se esse fornecedor é uma pessoa responsável. Deguste. Espero que a gente tenha tirado todos os dúvidas. Se não, vem aqui embaixo e faz sua pergunta. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações e vai no nosso Instagram que tem muita coisa boa. Tem tira dúvida, tem dicas. Vai lá!